Bem-vindos à nossa exploração de hoje. Vamos encarar um gigante, hein? A Constituição Brasileira de 1988. Um gigante mesmo. Mas olha, calma. A ideia não é decorar artigo por artigo, né? É mais entender a lógica por trás dela, a sua arquitetura. Isso, arquitetura, gostei do termo. E a gente vai usar a visão de um mestre no assunto, José Afonso da Silva. Nos baseamos em materiais que detalham bem essa perspectiva dele. Que é fundamental para entender a Constituição de 88. Então, qual a nossa missão aqui? É ir além daquela sequência de títulos, capítulos que a gente vê no índice, sabe? Aham. Queremos descobrir o sistema, a organização funcional que tem ali dentro. Pensa assim, como se a gente tivesse um mapa especial da Constituição. Um mapa diferente. Um que mostra não só onde as coisas estão, mas por que estão ali. Qual a função de cada pedacinho na nossa ordem jurídica. É quase como ter acesso à planta baixa do nosso sistema legal. Entender o projeto mesmo. Exato. E entender essa planta baixa, olha, não é só curiosidade acadêmica não, viu? É fundamental. Por quê? O que ela revela de tão importante? Porque revela como o Estado brasileiro foi pensado para funcionar. Como o poder se organiza, como ele é dividido entre União, Estados, municípios. A famosa federação. Isso. E um ponto crucial, como esse poder é limitado para proteger o cidadão. Essa estrutura toda mostra as escolhas, sabe, as prioridades de quem escreveu a Constituição lá em 88. Naquele momento chave da redemocratização, né? Exatamente. E a grande sacada do José Afonso da Silva foi perceber que não são peças soltas. É um sistema interligado. Tem uma lógica ali. Não basta ler o índice. Tem que entender as conexões. Ok, então vamos começar a desembrulhar essa ideia. O Silva via o texto constitucional dividido em 3 partes principais, certo? Isso. 3 grandes blocos. O preâmbulo, o corpo permanente e o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Acertei. Perfeito. É essa divisão macro. Então vamos lá. O preâmbulo. É aquela parte inicial, né? Aqui declara a intenção, os valores, fala em Estado democrático, direitos sociais, individuais, liberdade, segurança. Igualdade, justiça. É quase uma declaração de princípios, um manifesto, assim. É isso. Mas olha, o ponto-chave sobre o preâmbulo, e aqui entra uma discussão jurídica importante que o Silva e o próprio STF ajudaram a consolidar, Sim. é que ele não tem força normativa própria. Opa, Como assim? não vale como lei. Não diretamente. Na prática, quer dizer que você não pode ir à justiça exigindo algo baseado só no preâmbulo, sabe? Ele não cria um direito ou um dever por si só. Ah, então ele é, sei lá, só um enfeite? Uma introdução bonita? Não, de forma alguma. O que é fascinante aqui é o papel dele como vetor interpretativo. Vetor interpretativo. O que significa isso? Imagina que o preâmbulo é a bússola do navio constitucional. Ele não é o motor, não move o navio sozinho, mas ele aponta a direção ao norte. Ah, boa analogia. Ele ajuda a entender o espírito, a finalidade, o clima de todo o resto que vem depois, no corpo permanente. Se uma norma lá na frente parecer ambígua, meio incerta. Você olha para a bússola. Exato. O intérprete olha para o preâmbulo para buscar o sentido que mais se alinha com aqueles valores iniciais de justiça, liberdade, igualdade. É uma ferramenta de interpretação poderosa, sim. Entendi. Faz todo sentido. Não cria direito, mas ajuda a entender os direitos que estão lá. Legal. E depois dessa bússola, o que vem? O corpo do navio. Vem o corpo permanente. Artigos 1º ao 250. Do mesmo ao 250. É o grosso do texto, então. O coração pulsante da Constituição. Exatamente. Ali estão as regras pensadas para durar, para definir como o Estado e a sociedade brasileira devem funcionar no dia a dia de forma estável. É onde a maior parte da planta baixa que você falou está detalhada. Certo. E a terceira parte? O ADCT. E, finalmente, temos o ADCT. O nome já entrega, né? Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Transitórias, então não são para sempre. Não.
São normas com prazo de validade, digamos assim, ou que se aplicam a situações muito específicas daquela época. A função delas foi muito clara: fazer a ponte entre o regime anterior, o militar, Certo. e a nova ordem democrática que a Constituição de 88 estava inaugurando. Pensa no ADCT como as regras da mudança durante uma grande reforma, sabe? Entendi. Tipo, como lidar com o entulho da obra. É uma forma de ver como lidar com situações antigas que ainda não acabaram, como garantir que a transição ocorra sem caos. Por exemplo, tinha regras sobre anistia, sobre mandatos que estavam em curso, coisas desse tipo. Ele foi essencial para uma passagem mais segura, mais organizada para a democracia. Clareou bastante essa divisão geral. Preâmbulo, bússola, corpo permanente, o coração, as regras duradouras e a DCT, a ponte da transição. Isso. Mas agora, vamos mergulhar na parte que eu acho que é o pulo do gato da análise do Silva, a tal da topografia material. Assim, é aqui que a análise dele fica mais profunda. É aqui que fica realmente interessante, eu acho, porque ele olhou para as normas não só pela ordem que aparecem, mas pela função delas, pelo propósito. Ele disse que a Constituição faz basicamente 5 coisas diferentes. Quais são esses 5 elementos? Essa é a chave da análise funcional dele. Ele propôs que, independentemente de onde uma norma esteja no texto, ela pode ser classificada em uma de 5 categorias principais, de acordo com o papel dela no sistema todo. Tipo uma caixa de ferramentas. Exatamente. É como olhar para uma caixa de ferramentas e separar pelo tipo: as de apertar, as de cortar, as de medir. Cada norma tem uma função predominante. Boa. Qual a primeira ferramenta, então? O primeiro elemento? O primeiro tipo são os elementos orgânicos. Orgânicos. O nome já dá uma pista, né? Organizar. Isso. São as normas que organizam a estrutura do Estado e do poder. É aqui que se define que o Brasil é uma federação, uma república com sistema presidencialista. Ah, a base de tudo. É o esqueleto. Essas normas montam a estrutura, criam os poderes legislativo, executivo e judiciário. Dizem o que cada um faz e como as competências são divididas entre União, estados, municípios e o Distrito Federal. Onde a gente acha mais disso na Constituição, para ter uma ideia? A concentração maior está nos títulos 3, que é o da organização do Estado, e o 4º, da organização dos poderes. Mas a função organizadora pode aparecer em outros pontos também. Certo. Então, os elementos orgânicos montam a estrutura, o esqueleto institucional do Brasil. Exatamente. Pensa neles como a planta estrutural da nossa casa democrática. Definem as paredes mestras, os cômodos, quem manda em qual parte da casa. São as regras fundamentais sobre como o governo funciona, quem decide o quê e como as diferentes partes, União, Estados, etc., se relacionam. Sem eles, seria o caos administrativo. Ok, montamos a estrutura com os orgânicos. Qual seria o próximo passo lógico na visão do Silva? Imagino que seja, sei lá, colocar limites nesse poder todo, não? Perfeito, você pegou a lógica. O segundo grupo são os elementos limitativos. Limitativos, de limitar mesmo. Isso. Se os orgânicos constroem e distribuem o poder, os limitativos servem para frear esse poder, para proteger o cidadão. Ah, então aqui entram os direitos fundamentais? É o coração deles. Direito à vida, liberdade de expressão, igualdade perante a lei, privacidade, propriedade, segurança. Todos esses funcionam como um escudo protetor contra o arbítrio do Estado. O famoso escudo do cidadão. E esses estão principalmente lá no título 2º, né? Aquele dos direitos e garantias fundamentais. Sim, a concentração maior está ali, no artigo 5º e seguintes. Mas é importante notar que essa função limitadora não está só ali. Ah, não. Onde mais? Por exemplo, as regras que dizem como o governo pode ou não pode criar impostos. As limitações ao poder de tributar. Elas também são elementos limitativos, mesmo estando em outra parte da Constituição, lá na parte tributária. Faz sentido. É um limite ao poder do Estado de tirar o dinheiro do cidadão. Exatamente. A ideia central é:
Onde houver uma norma protegendo o indivíduo ou a sociedade contra o excesso de poder estatal, ali está um elemento limitativo em ação. São essenciais para termos um Estado de direito e não um Estado autoritário. Entender isso é chave para saber onde termina o poder do governo e onde começa o seu direito como cidadão no dia a dia, sabe? Totalmente. Já temos a estrutura, orgânicos e os freios, limitativos. O que vem a seguir? Qual o terceiro elemento dessa caixa de ferramentas? Agora entram os elementos socioideológicos. Socioideológicos, esse nome é mais complexo. O que significa? Aqui o Silva toca num ponto crucial. A Constituição de 88 não quis ser só um manual de organização e limites. Ela quis ser uma Constituição dirigente. Constituição dirigente. Que raios isso significa? Significa que ela não se contenta em dizer como o Estado funciona e o que ele não pode fazer. Ela também aponta para onde ele deve ir. Ah, ela dá uma direção. Exato. Estabelece objetivos, metas, programas de ação que o Estado e a sociedade devem perseguir. É a parte da Constituição que sonha com um Brasil diferente, um Brasil melhor. Entendi. Então é aqui que entram as promessas. Justiça social, reduzir desigualdade, proteger o meio ambiente, garantir saúde, educação para todos, esse tipo de coisa. Exatamente isso. Os títulos V, da ordem econômica e financeira, e o 8, da ordem social, estão recheados desses elementos. Pensa no artigo 3º, logo no comecinho. Sei, aquele dos objetivos fundamentais da República. Esse mesmo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos. Isso não é só uma descrição, é um comando, uma direção a seguir. Entendi. Então, usando a analogia da casa, os orgânicos são a estrutura, os limitativos são as cercas e muros de proteção, e os socioideológicos seriam, sei lá, a placa na frente dizendo: nesta casa, buscamos ser felizes, justos e ajudar os vizinhos. Meio isso. É uma ótima forma de colocar. É isso mesmo. Se conectarmos isso ao quadro geral, esses elementos mostram o caráter transformador que se buscou em 88. Refletem a ânsia por mudanças depois de anos de regime autoritário e de profundas desigualdades. Faz sentido. Não é só sobre as regras do jogo. É sobre o placar que queremos alcançar como sociedade. É a dimensão programática, sabe? Idealista da Constituição. Mas essa ideia de constituição dirigente não é meio idealista demais? Eu já ouvi críticas nesse sentido, que gera frustração porque muitas dessas metas são difíceis de alcançar na prática. Sim, essa é uma crítica recorrente e válida para debate. Dizem que colocar tantos objetivos ambiciosos na Constituição pode gerar uma distância muito grande entre o texto e a realidade, né? E isso levaria à frustração ou até o descrédito da norma. Exato. Por outro lado, a defesa dessa característica, muito presente na visão do Silva e de outros, é que esses objetivos são essenciais para dar um norte para as políticas públicas e para permitir que a sociedade cobre o Estado. Ah, como um instrumento de cobrança. Isso. Sem essas metas explícitas na lei maior, talvez a pressão por avanços sociais fosse menor. É uma tensão permanente, sabe? Como equilibrar o ideal com o possível com o real. Mas para entender a Constituição de 88, é fundamental reconhecer essa forte carga socioideológica. Ela está lá. Interessante essa tensão. Ok, então temos estrutura, orgânicos, limites, limitativos e direção, socioideológicos. Faltam 2 elementos na conta do Silva. Qual o quarto? O quarto são os elementos de estabilização constitucional. Estabilização para manter tudo de pé. Exato. Se a Constituição é tão importante, ela precisa ter mecanismos para se defender, certo? Para garantir sua própria força. E também para lidar com crises muito graves que ameacem a ordem e a paz social. É aqui que entram essas ferramentas. Que ferramentas seriam essas? Pensa neles como o sistema de segurança e de manutenção da Casa Constitucional. Incluem os procedimentos para consertar ou atualizar a própria Constituição. As emendas.
Isso, as regras para fazer emendas constitucionais lá no artigo 60, e que são propositalmente mais difíceis do que mudar uma lei comum para garantir estabilidade, né? Certo. A rigidez constitucional. Exato. Incluem também as ferramentas de alarme e extintor de incêndio para crises agudas, a intervenção federal. Quando a União intervém num Estado. Isso, o estado de defesa e o estado de sítio. São situações excepcionais, com restrição de direitos, para conter ameaças graves. Estão lá no título 5. E o controle de constitucionalidade entra aqui também. Aquelas ações no Supremo, tipo a ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que podem derrubar uma lei que vá contra a Constituição. Exatamente. O controle de constitucionalidade, previsto principalmente nos artigos 102 e 103, é uma peça central da estabilização. É o mecanismo que garante que a Constituição continue sendo a lei suprema, acima das leis comuns e dos atos do governo. Entendi. Se alguém aprova uma lei que desrespeita a planta baixa ou os limites definidos, esse controle serve para invalidar essa lei. São as ferramentas de autoproteção do sistema. Faz todo sentido. São as garantias para que a própria Constituição não seja desrespeitada ou facilmente destruída por quem está no poder. E qual o último elemento? O quinto? O quinto e último são os elementos formais de aplicabilidade. Formais de aplicabilidade? Esse nome soa bem técnico. Parece técnico, né? Mas a ideia é simples. São as normas que dizem respeito à própria aplicação da Constituição. Como ela deve ser interpretada, quando ela começou a valer, como funcionou a transição da ordem antiga para a nova. Ah, então aqui entram coisas que a gente até já mencionou de passagem. Tipo o preâmbulo servindo como guia de interpretação? A bússola. Isso. O preâmbulo, pela sua função interpretativa, é um exemplo. O ADCT, com suas regras de transição, é outro exemplo claríssimo desse elemento. Ok. E também normas específicas dentro do corpo permanente, como o famoso artigo 5º, parágrafo 1º. O que ele diz mesmo? Ele diz que as normas de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Ou seja, não precisam esperar uma lei complementar para começar a valer. Elas valem por si só, desde já. Isso é uma regra sobre a aplicação de outras regras. Entendi. São como as instruções de uso da própria Constituição. Tipo, como ligar, como interpretar, quando começa a funcionar. Perfeito. É isso. São as meta-regras, as regras sobre as regras. Podem parecer detalhes técnicos, mas são cruciais para que a Constituição saia do papel e funcione no mundo real, no dia a dia dos tribunais, do governo e dos cidadãos. Ufa! Passamos pelos 5 elementos de Silva. Deixa eu ver se eu recapitulo rapidinho. Manda ver. Orgânicos, a estrutura, o esqueleto. Limitativos, os freios, os direitos, o escudo. Socioideológicos, as metas, a direção, a bússola moral. Estabilização, a defesa, o sistema de segurança, o controle de crise e formais de aplicabilidade, as regras de uso, as instruções. É isso. Perfeito! Vendo assim, a Constituição parece ser uma caixa de ferramentas bem completa mesmo, né? Parece sim. Mas, trazendo isso para a prática, para o dia a dia, como entender essa classificação ajuda quem está, tentando se informar melhor sobre política, sobre direito? Olha, ajuda de várias formas. Primeiro, dá uma clareza que a simples leitura sequencial não oferece. Você começa a enxergar a função por trás de cada norma ou conjunto de normas. Não é só um amontoado de artigos. Certo. Vê a lógica. Exato. Segundo, ajuda a entender melhor os debates atuais. Muitas disputas políticas ou jurídicas no Brasil giram em torno do conflito ou da tensão entre esses diferentes tipos de elementos. Pode dar um exemplo concreto para a gente visualizar melhor? Claro. Pensa num debate sobre, uma nova política de segurança pública que talvez restringe algum direito individual, como privacidade ou liberdade de ir e vir. Ok, um tema quente. Ali você tem uma tensão clara. De um lado, o Estado usando seus poderes, elementos orgânicos, talvez até para garantir a ordem, invocando a ideia de estabilização. Certo. E do outro lado, a defesa dos direitos fundamentais do cidadão, elementos limitativos. Entendi. O escudo contra a ação estatal. Exato. Ou quando se discute o orçamento público.
quanto investir em programas sociais, tipo saúde, educação, que está ligado aos elementos socio-ideológicos, às metas, versus quanto gastar com a máquina administrativa, com o funcionamento do governo, que está ligado aos orgânicos. Entender a classificação de Silva ajuda a identificar quais lógicas constitucionais estão em jogo em cada debate. Não dá resposta pronta, mas ajuda a entender a pergunta. Exatamente. Ajuda a clarear a pergunta, ajuda a cortar um pouco a retórica política que às vezes foca só num lado e a ver como a Constituição tenta equilibrar essas diferentes funções, essas diferentes demandas da sociedade. Excelente. Fica bem claro que essa análise topográfica do José Afonso da Silva é mais do que descrever o texto. É uma chave de leitura poderosa para entender a alma, a lógica interna da nossa Constituição de 88. Sem dúvida. Vimos a divisão geral em preâmbulo, corpo permanente e a DCT, e, principalmente, destrinchamos essas 5 funções essenciais que as normas cumprem: organizar, limitar, direcionar, estabilizar e aplicar. Exato, é uma ferramenta para navegar nesse texto que é tão complexo e tão fundamental para a nossa vida. E, sabe, pegando o gancho dessa análise funcional toda, Sim. a gente pode deixar uma reflexão final que meio que amarra tudo isso. Se a nossa Constituição é tão marcada pelos elementos socio-ideológicos, né? Aqueles que definem metas ambiciosas de justiça, igualdade, desenvolvimento, a tal Constituição dirigente, Certo, as promessas. fica a pergunta, talvez um pouco incômoda até, será que os outros elementos, os orgânicos que montam o Estado, os limitativos que protegem direitos e os de estabilização que deveriam garantir a ordem e a defesa da própria Constituição, será que eles têm sido, na prática, ao longo dessas mais de 3 décadas, suficientemente eficazes para realmente tirar do papel aquelas grandes aspirações de 1988? Boa pergunta. Ou seja, qual o tamanho do vão que ainda existe entre a promessa constitucional, aquele ideal socio-ideológico e a realidade brasileira? E por que esse vão persiste apesar de toda essa engenharia normativa que a gente discutiu? Uma provocação e tanto para a gente ficar pensando. Mostra como entender a estrutura é só o começo da conversa, né? O desafio maior é fazer essa estrutura funcionar para construir o país que a Constituição imaginou. Exatamente. Esperamos que esta exploração pela arquitetura da Constituição brasileira, com essa ajuda do olhar funcional do José Afonso da Silva, tenha sido útil e, quem sabe, estimulante para você continuar pensando sobre isso. Tomara que sim. Até a próxima!